Bom dia. Fala bom dia. Ai, esse. Bom dia. Bom dia, Marcos. O Marcos gosta muito do Ted. Bom dia, pessoal. Respondendo aqui mais, falando mais sobre o que é manipulação. Manipulação, gente, é quando porque nós, seres humanos, nós temos a intenção sobre tudo que nós vamos fazer. Mesmo que às vezes aquilo está de forma inconsciente, a pessoa adulta ela já tem a intenção, ela tem uma intencionalidade. E muitas vezes ela está agindo ali de forma intencional, usando de má fé, manipulando pessoas, tá? Então, a manipulação direto, a pessoa está ali, eu, por exemplo, a Vitória vai completar 18 anos, já são 18 anos que eu sou forçada a conversar com o pai dela. Sim, eu sou forçada, porque eu sempre fui uma pessoa muito racional. Não sou aquela pessoa estourada, descontrolada. Gente, para vocês verem eu tomar uma atitude, pode ter certeza que foi de forma racional. Às vezes, em extremos, eu sou obrigada a tomar atitudes extremas, tá? Mas nunca de forma impensada. Eu sou assim, já me chamaram de fria, mas eu não sou fria, tá? Eu sou uma pessoa muito racional, é diferente. E uma pessoa muito transparente e verdadeira. E muitas vezes você é coagido de formas a se comportar daquela maneira, pensando em muitas outras coisas. Então, quando eu fiquei grávida da Vitória, a princípio era apenas uma percepção de perigo. Por quê? Porque você aprende a identificar comportamentos evasivos. Quando você está em um namoro com uma pessoa e essa pessoa já, de alguma forma, está evadindo a sua vida, comprometendo você com questões financeiras, como aconteceu no meu caso, né? Que o pai da Vitória pediu para financiar um carro no meu nome, quando a gente começou o namoro. Eu estava naquele momento de confiar nele, o que é normal. A gente, quando conhece uma pessoa, a gente confia no que ela fala, principalmente quando essa pessoa tem boa família, nos parece ser uma pessoa educada, uma boa pessoa. Mas, gente, hoje eu sei que a gente precisa conhecer muito uma pessoa antes de se colocar nas mãos dela, porque é muito comum que essa pessoa já tenha uma intencionalidade por trás que você não tenha percebido, tá? E ela está ali te manipulando para que você faça conforme ela quer. E, gente, é duro falar isso, mas algumas pessoas são extremamente frias. Quando eu assinei para o pai da minha filha financiar um carro no meu nome 20 anos atrás, eu jamais imaginava que minha vida iria se tornar o que se tornou. Eu amo a minha filha, amo. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito triste, porque a família me disse que não era nem para eu fazer o enxoval da minha filha, família por parte dela. E eu pensava, nossa, eu tô gerando uma criança que não é minha, como se eu não significasse nada. Então, é mais uma característica, tá, gente? Toda pessoa que te desmerece, toda pessoa que te desvaloriza, toda pessoa que te trata como nada, é um sinal de arrogância muito grande. É um segundo sinal de perigo. Tá? Então, eu já começava a identificar esses sinais de forma perceptiva. É quando você sente, quando a sua intuição está te avisando. Porém, às vezes ali a situação
você tem uma certa, hoje eu chamo de fraqueza, né, de conseguir sair fora. Na época eu até tentei encerrar. Eu tô falando isso, gente, porque a forma que eu sou tratada hoje por essas pessoas é de um desdém tão grande, é de uma dureza tão grande. Tudo para eles é na base de não converso com você, é tudo na base da pressão é por meio de poderes, tá? Para me isso é feito para que a gente sinta medo. É claro que eu fico, porque quem sou eu para lidar com pessoas tão poderosas? É claro que eu sinto medo todos os dias na minha vida. Só que eu abaixei minha cabeça. E olha o tanto que me doeu. Eu, uma pessoa de família pobre, uma pessoa que estava tentando reconstruir sua vida depois de uma separação, uma pessoa que trabalhava de costureira, que estava ali comprando as coisinhas dela. Eu tinha comprado uma bis e estava pagando o financiamento da minha bis. Quando veio a questão do carro e o nascimento da Vitória. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não, jamais eu ajo assim com ninguém, ainda mais uma pessoa que eu mesma coloquei dentro da minha casa junto com a minha família. Só que essa pessoa não olhava assim para mim nem para minha família. E eu comecei a ver isso. Só que eu comecei a ver isso, eu já estava grávida de 8 meses da Vitória, que eu comecei a ter clareza disso. Porque essa pessoa começou a demonstrar um comportamento extremamente violento comigo, mas não é violência física, violência psicológica. E eu já havia assinado para ele financiar um carro no meu nome. Eu já havia ficado grávida. Estava perto da minha filha nascer, foi uma gravidez difícil, trabalhei até 8 meses. Algumas pessoas já estavam contra mim me alertando, principalmente pessoas que trabalhavam comigo. Quem trabalhava comigo na época lembra disso, mas eu já não tinha mais o que fazer. Só que um sentimento me veio assim, de que somente Deus ali poderia me ajudar. Então, quando a Vitória nasceu, eu me lembro que eu fui escondida para o hospital, porque eles queriam, inclusive, me laquear. Eu falei, gente, mas essa pessoa não é meu marido, essa pessoa entrou dentro da minha casa, entrou no meio da minha família e já tá querendo me laquear. Eu trabalhava para pagar minhas contas. Eu emprestei meu nome. E ali já havia ali um jogo contra mim, que isso, gente, isso não é saudável. Isso não são com esses meios que você derruba uma pessoa igual eu, que era acostumada a trabalhar, ter liberdade, uma pessoa responsável que sempre gostou de pagar a conta antes e nunca depois, uma pessoa que já tinha ali enfrentado a separação de uma família, que estava em processo ali de reconstrução de vida. Eu estava fazendo tratamento psicológico na época como psicóloga, mas eu tinha alegria de viver, eu sempre tive, eu sempre trabalhei, sempre fui responsável, sempre paguei o preço pelo... Aí vem uma pessoa de família rica, uma pessoa de uma família extremamente rígida, entra dentro da minha casa e faz isso comigo. E, gente, eu abaixei a minha cabeça, eu respeitei a família, no início eles iam me visitar, só que quando eu comecei a falar não, eles foram me tratando de uma forma extremamente dura. Eu não sou obrigada, gente. Isso é manipular uma pessoa. Isso é a violência psicológica. Isso é você intimidar uma pessoa, você querer obrigar ela a se submeter a você. Agora vejamos bem, eu não fui casada com essa pessoa, foi um namoro muito curto. Fiquei grávida da Vitória. Quando a Vitória nasceu, eu fui sozinha para o hospital, entrei em trabalho de parto porque eu estava com medo deles. Então, eu estava tendo muitas contrações, porém eu percebia algo diferente. Então, quando o médico chegou e me examinou,
ele fez uma cara de muito espanto e eu senti muito medo naquela hora. E ele falou, manda urgente para a sala de cirurgia, e tirou minha filha muito rápido. Eu quis ver ela, para mim era perfeita, é perfeita. Pra mim é perfeita, gente. Eu amo demais. Essa noite ela veio dormir comigo e ela percebeu que eu tava triste. O carinho que eles têm comigo, gente, é uma coisa assim tão linda. O carinho que eu não tive de outras pessoas, eles me dão. Eu creio que Deus, assim, Deus me abençoou tanto com isso, sabe? Me dando de presente essas duas lindezas aqui. E o meu propósito é defender isso com muita força, gente, porque só eu sei o preço disso, o quanto eles são vulneráveis e ninguém tá nem aí para eles. Olha como que eu tô abatida, exausta, psicologicamente, gente, nos últimos 3 anos, por todo esse conflito que acontece aí, que eu me calei, o quanto eu tive que me esforçar para vencer aqui as piores batalhas da minha vida, que foi a da minha mente. Porque dói lembrar de que tem pessoas lá que estão rindo, que estão se divertindo à nossa custa. Então, quando a Vitória nasceu, ficou todo mundo muito assustado. Ninguém podia fazer nada, era eu e Deus. E quando eu tive a notícia, elas já estavam com mais ou menos uma semana. Todo mundo com cara estranha, conversando, né? E foi um momento dolorido para mim, porque eu não sentia ali que eu tinha um marido, um apoio. Tinha uma pessoa ali com intenções ocultas, tinha minha família me cobrando, porque eu tinha me envolvido com essa pessoa. E tinha um bebezinho ali que eu vi que ele era muito frágil, porque as características da Vitória era até hoje, apesar dela ser muito forte, ela é uma menininha muito frágil, tá? E eu recebi a notícia de que a médica que atendeu ela quando ela nasceu queria falar comigo. Então eu fui falar com a médica, ela estava com 30 dias. Teria que fazer o cariótipo. A doutora falou que tinha ouvido o sopro no coração, que era para procurar Rio Preto ou ela não ia viver. Ela não ia viver. Ela foi muito clara. O pai dela estava, né, na sala. O pai dela me acompanhou até Rio Preto no dia de fazer o exame do coração da Vitória. E já na hora o médico falou, olha mãe, ela precisa ser operada do coração antes dos 6 meses ou ela não vai viver. Ele foi muito claro. E a Vitória, logo depois, já ficava internada em Paranaíba. Ela manteve um quadro de internação até mais ou menos 2 anos e meio. A Vitória ficou internada em Paranaíba, sem atendimento. E assim, hoje, algumas pessoas ficam brigando com médicos, tem gente que entra. Eu não, gente, eu nunca entrei com processo, eu nunca briguei, eu nunca saí difamando ninguém em Paranaíba, porque eu sempre falo, eu amo Paranaíba, eu respeito como é lá, respeito as políticas, respeito o sistema. Às vezes, me passam algumas coisas pela cabeça. Por exemplo, hoje, depois de muitos exames, hoje eu sei tudo que a Vitória tinha naquela época. Ela nasceu com a síndrome de Down, uma síndrome de Down considerada muito rara, um acidente genético muito raro, que resultou em 2,21 mais uma translocação. É um código genético muito extenso, tá? Que segundo aqui, depois que eu tive o Marcos, foi feito um estudo genético aqui com o geneticista do Hospital de Base, porque eles quiseram investigar o caso, um caso bastante raro, apesar de que aqui já existe caso de até 4 crianças especiais, mas no meu caso, eles chegaram a falar, mãe, como você deu conta? Porque, segundo eles, uma criança igual a Vitória, o tipo de acidente genético que aconteceu com ela, a criança não sobrevive. Por quê? A síndrome de Down, gente, ela é um acidente genético.
Tem três tipos de síndrome de Down. Tem a mosaico, que a criança pode ter células normal e célula com a trissomia. É a trissomia do cromossomo 20, né, o 21, que a gente... Porém, no caso da Vitória, não foi assim que aconteceu. É, até a formação do óvulo, estava tudo ok. Porque a trissomia simples é uma célula nossa que estava com esse defeito, e foi justamente a célula que aconteceu no momento da fecundação, tá? Então, aquele óvulo foi fecundado com esse defeitinho na célula, e a criança ela vai ser toda gerada com esse defeitinho, que é a síndrome de Down. Então, o que acontece? Todos os órgãos dessa criança vai sendo formado com o que os médicos chamam de defeito. E o primeiro órgão a ser formado é o coração. Então, 60% das crianças que têm síndrome de Down, elas apresentam ali uma má formação já no coração. Essa má formação, está em todos os órgãos da criança. Porém, o coração, que é o órgão vital, ele precisa, no caso, né, muitos casos, são muitos, inúmeros casos que eu já vi aqui em Rio Preto, gente, precisa de ser feita a correção. No caso da Vitória, era o que eles chamam de sopro. O que é o sopro? O sopro é um buraquinho que todo bebezinho tem no coração quando ele nasce. Um buraquinho de até 2 milímetros é normal. Esse bebezinho, no decorrer da vida, esse buraquinho ele vai fechando e normaliza. Em alguns casos, esse buraquinho chega a 3 até 5 milímetros de tamanho. Quando é de 3 a 5 milímetros, já é um sinal de alerta. Algumas pessoas vivem a vida toda com esse buraquinho, porém elas apresentam aí algum risco de vida. Por quê? O coração, ele bomba o sangue, manda o sangue para o pulmão. O pulmão oxigena o sangue e manda, e faz todo o círculo. Aí passa pelo rim, né? Então, consequentemente, quando existe um probleminha no coração, essa pessoa pode apresentar problema em todos os seus órgãos. Ela pode, às vezes, do nada, ter algum problema de saúde e vir a falecer. É uma pessoa que às vezes fica mais cansada, o alto risco da endocardite. O que é endocardite? É uma bactéria do dente que tende a descer para o coração. Isso qualquer um de nós corre esse risco. Porque a boca é um lugar de alto nível de bactéria, né? A gente tem que cuidar muito. Então, às vezes, se você arrancar um dente e tiver muita bactéria ali, até uma limpeza, dentes como siso, às vezes a gente vê na internet pessoas que faleceu porque arrancou um dente siso. É isso, é endocardite. Na hora, aquelas bactérias entram na corrente sanguínea e causa ali uma infecção generalizada e automaticamente vai te causar ali uma parada cardíaca, tá? Então, o risco, no caso da pessoa com o buraquinho no coração, aumenta, porque esse sangue, ele vai ficar mal oxigenado, o rim vai ficar sobrecarregado. Então, é onde vem as infecções, tá? A Vitória teve infecção generalizada com 2 meses. Ela teve parada respiratória com 2 meses em Paranaíba. Então, eu passei ali um momento de muita aflição e eu sabia que minha filha precisava da cirurgia. E foi nessa época que aconteciam os problemas em casa, como por exemplo do tal do carro que eu sempre falo. E o porquê, gente, que isso me dói, porque o tanto de pessoas que falam mal de mim na época, porque achavam que aquele carro era do pai dela e que eu tomei o carro dele. E ele às vezes falava isso, né? A família dele se voltou contra eu. Na época eu pedi, olha gente, olha o que tá acontecendo. Ninguém fazia nada. Não, se alguém fala que me ajudou, está mentindo, doa quem doer. Quando eu estava vivendo esse momento, quando foi confirmado que a Vitória precisaria fazer a cirurgia, aqui em Rio Preto, o médico falou, olha, essa cirurgia ela tem que ser feita.
Se não for feito, ela vai falecer. É muito cara, seria em torno de 50 mil reais, tá? Porém, o SUS do estado de São Paulo faz essa cirurgia. Então, o próprio médico fez uma cartinha encaminhando para o SUS, que seria ali no ambulatório do hospital de base. Eu fui até lá naquele mesmo dia. Foi feito o cadastro da Vitória ali no ambulatório do hospital de base, com 30 dias de nascida. Na época, existia um convênio entre Paranaíba e o hospital de base. Então, foi feito por causa desse convênio. Então, a gente passou a viajar para Rio Preto. Eu vinha para Rio Preto trazer a Vitória em consulta pela saúde. E quando eu estava em Paranaíba, a Vitória ficava internada. Tá? E os problemas, eles estavam acontecendo. Eu sabia que eu não poderia mais voltar a trabalhar, porque eu precisava cuidar dela. Na época, eu procurei todas as leis, não existia lei que me apoiasse, porque eu era registrada, eu estava em licença maternidade. E o problema do carro estava acontecendo. Gente, o tanto de ligação, de cobrança que eu recebia, isso para mim tirava minha paz. Lá onde eu trabalhava, eles recebiam cobrança, porque para financiar esse carro, minha patroa teve que confirmar a ligação. Eu fui extremamente julgada na época por ter aceitado isso, por ter permitido isso, né? E eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Tanto eu assumi a minha filha, eu vinha para Rio Preto, trazer ela em consulta, ficava no hospital com ela em Paranaíba, passei a sofrer humilhação, abandono, briga em casa, minha família me cobrando que eu tinha me envolvido com essa pessoa. Essa pessoa, na época, prometeu que me daria uma casa, tá? Esse é um dos grandes pontos, porque muita gente me pergunta por que a minha família e eu, a gente não conversa. A minha família e eu, já existia ali uma questão de convivência familiar que veio da criação. Hoje eu falo isso com autoridade, porque eu estudei, tá? Fiz tratamento, não tô falando isso com achismo e com irresponsabilidade. Desde a nossa infância, tivemos uma criação, o que é muito normal, né, gente? Eu hoje entendo todos os conflitos familiares. O Brasil é o lugar onde mais existe transtorno de comportamento. Isso vem de uma geração para outra, tá? Ontem relatei uma live sobre o exemplo do Game of Thrones, a rainha Cersei. Para validar ela, ela usou os filhos. Então é muito natural que os pais. Eu não estou aqui para julgar ninguém, gente, porque eu aprendi estudando que até eles sofrem, porque é o que eles aprenderam, tá? E como eu sempre falo, esses processos da mente são muito complicados, não é algo tão simples assim, tá? Já são anos eu fazendo reprogramação mental, estudando, fazendo técnicas de visualização, trabalhando memórias, para apagar memórias, faço muitas técnicas e muitas técnicas, é assim que eu faço, que eu trabalho minha mente aí para trabalhar, porque as memórias da mente, gente, elas estão o tempo todo ativando as nossas emoções. Se eu tenho uma memória de dor ali lá do passado, se ela estiver viva, ela ainda está produzindo aquela emoção. O nosso cérebro não entende passado nem futuro, ele só entende o agora. Tudo para ele é agora. Então eu preciso anular essa emoção. Existem técnicas, tem técnicas de PNL, tem auto-hipnose, tem muitas técnicas que eu já estudei muito para aplicar em mim, para que eu sobrevivesse. Então, gente, quando a minha filha foi chamada para cirurgia, aos 4 meses, que eu cheguei no HB, os médicos falaram, olha mãe, nós não podemos fazer a cirurgia dela, porque esse convênio que tem entre Paranaíba e o hospital de base, ele não permite que façamos cirurgia. Então, eu sempre evito falar isso, gente. Por aí eu sempre falo, foi por falta de documentação. Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. Eu evito falar, né? Porque eu não tô aqui para conflitar com ninguém. Não tô. Eu sempre fiz a minha parte.
quietinha ali no meu canto. Nunca cobrei nada da política de Paranaíba, nunca, a não ser uma viagem. Então, foi naquele momento que eu, mãe, foi a primeira vez que eu me posicionei e me impus. Eu falei, eu não aceito isso, porque ela não vai viver. Eu sou de parente de Rio Preto, sou de Rio Preto, porque nossa família realmente é de Rio Preto, nós nos mudamos para Paranaíba quando criança, crescemos em Paranaíba, amo Paranaíba, sou paranaíbense de coração, gente, de verdade, eu falei isso, tá? Entre escolher morar aqui e lá, eu escolho Paranaíba. Só que ali era o momento de eu defender minha filha, né? Então, assim, sempre defendi meus filhos assim. E ali, gente, eu me posicionei de uma forma que eu não aceitava, não. Não aceitava. Para quem se lembra disso, na época minha mãe estava aqui, eu não lembro se o pai da Vitória estava aqui. Eu procurei meus parentes, na época ainda falavam comigo, hoje nem meus parentes não falam mais comigo por conta disso. Na época, uma tia minha, até inclusive uma tia que tinha agendado a consulta no HB, eu pedi ajuda, desesperada, desesperadíssima. Tia, eles não querem fazer a cirurgia da minha filha por causa de um endereço de Paranaíba. E eu falei, me ajuda, me presta seu endereço. Então eu fui lá para o posto de saúde dela, e aí eu tentei ali fazer um cadastro, só que eles falaram, ó, mãe, só que vai ter que começar tudo de novo. Ela tem que ir para a fila de espera, esperar a primeira consulta. E eu sabia que não dava tempo. Então aquele foi um momento de profundo desespero, gente, que era entre eu e Deus e alma. E eu não aceitei de hipótese nenhuma, não, porque eu sabia que a minha filha ia morrer. Eu sabia que já tinha passado com ela lá em Paranaíba, hospitalizada, sem um atendimento especializado. E hoje, gente, hoje lembrar disso dói mais ainda, porque sabe o que a Vitória tinha? Ela tinha desnutrição. Ela tinha desnutrição. Na época, eu mal tinha dinheiro para comprar comida. Mal tinha dinheiro para comprar comida, gente, não tô mentindo. Então, eu passei muito isso. E foi feita... eu lembro, passei um dia no posto de saúde chorando, a assistente social ligava para o hospital, tentava um acordo, e naquele momento chegou um homem e falou, mãe, por que você está chorando tanto com esse neném na mão? E aí eu contei para ele, mostrei a carta, a cirurgia estava marcada para o dia seguinte, e eu falei, minha filha vai morrer se não fizer a cirurgia. Eles falaram, não, mas o hospital não pode fazer isso, né? Se eles errarem a questão do convênio, tudo. Ele também mediou, então foi várias pessoas ali que... e eu sempre agradeço muito a Deus que todas essas pessoas que apareceram na minha vida nos momentos mais difíceis, gente... Eu tenho essa certeza no meu coração. Foram pessoas que Deus tocou no coração delas. Se Deus foi lá no hospital de base, tocou no coração do Dr. Ulisses, porque depois eu estive lá muitas vezes perguntando, quem pagou a cirurgia da minha filha? Nunca, olha, a Vitória vai completar 18 anos, eu nunca identifiquei uma perseguição ali no hospital. O que eles puderam fazer de melhor para os meus filhos, para mim, até hoje eles fazem. Eu acho lindo o hospital de base, tô sempre elogiando. Agora, para quem me chama de pessoa ingrata, gente, eu não sou uma pessoa ingrata. Só que eu não tô aqui para adorar um ser humano que tem transtorno de comportamento. Isso eu falo com autoridade. A pessoa que tem transtorno, o ego dela, ela quer ser adorada, ela quer ser, aquilo que eu falei, a criança que foi muito mimada na infância, o cérebro dela aprendeu esses processos, ele aprendeu a sentir prazer, e quando o cérebro, ele libera dopamina por alguma coisa, se torna um padrão. Agora, padrões enraizados, muito profundos, de toda uma vida, de uma pessoa que tem crenças, tá? Porque as crenças, elas são tudo na nossa vida, e eu não tô falando de religião. São crenças, aí é um outro assunto. Ela nem quer mudar. Até porque, gente, cientificamente comprovado, uma pessoa que se coloca em posição de vítima, tá? Ela recebe algum benefício em troca. Então, todo manipulador, ele está recebendo, ele está ali lutando para conseguir algum benefício.
Não tem vítima. O vítima é aquela que foi, às vezes, no caso, pessoas que são assassinadas ou crianças vulneráveis, são vítimas. Agora, nós seres humanos, enquanto racionais, enquanto conscientes, que a gente às vezes tem uma intencionalidade oculta, sabe o que está fazendo e está se colocando no papel de vítima, tá? Isso não é vítima, a pessoa sabe o que está fazendo. Às vezes ela chega num ponto da vida que ela pode perder, pode estar numa condição de percas, porque infelizmente vem as percas, já é como já me referi. Olha o exemplo da casa do Dragão. Mas mesmo assim ela não muda, tá? Então a gente que estuda, a gente aprende a identificar os comportamentos de uma pessoa que não é vítima, tá? Apenas ela está ali porque ela está recebendo alguma coisa em troca por aquele papel. É diferente, tá? Então, o hospital chamou a Vitória, era 6 horas da tarde, foi internada, foi feita cirurgia nela, eu sou extremamente agradecida. Porém, a Vitória permanecia internada em Paranaíba. E foi um momento muito difícil da minha vida, gente. Eu consegui, na época, um atestado médico com um psiquiatra que atendia por conta do tratamento. Eu já estava muito lúcida, muito consciente, gente. Eu não sou uma pessoa que tem, não tomo, eu já tomei, né? Eram transtornos aí de coisas, né, de que a gente trata a consciência, trata a mentalidade, essas coisas. Na verdade, todos nós estamos aí vulneráveis a sentir depressão diante de perdas. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala do psiquiatra, ele falou: olha, todo ser humano vai sentir depressão diante de uma perda. Aquele momento que a gente fica sem. Você perde a vontade de tudo. Isso às vezes vai acontecendo de forma muito silenciosa, né? E às vezes você não tá demonstrando, mas enfim, isso é outro assunto também. Só que a diferença está entre você reagir pelo menos 15 dias após isso, que se passar de 15 dias, é aquilo, o cérebro ele vai aprendendo também a sofrer. O cérebro ele aprende tudo, gente. O cérebro aprende a sofrer, o cérebro aprende a fazer papéis, o cérebro aprende tudo. Ele não tem controle próprio. Somente nós, enquanto adultos, enquanto aceitamos, arbitramos, nos tornamos responsáveis, e aí depende da aceitação de cada um, que nós mudamos isso, todos esses processos da mente. Por que tem processos, transtornos muito profundos que são considerados que não tem cura? Porque a própria pessoa não aceita. São coisas assim, muito profundas, a pessoa não, então tudo, olha, de tudo que eu estudei, gente, tudo depende de nós. Existe até um experimento que comprova o poder da nossa mente, que é o efeito, tem muitos, mas um exemplo, o efeito placebo e o efeito nocebo, que é quando eles deram para a mesma pessoa, com o mesmo sintoma, uma cápsula de farinha de trigo e uma cápsula do medicamento. Os dois tiveram o mesmo efeito. Então, a nossa mente, ela é tudo. É a primeira lei universal, que é a lei da mentalidade. Então, voltando a falar da minha filha, quando ela estava com 1 ano, foi quando a gente veio no retorno do cardiologista, e que foi quando eles mandaram nós para aquela casa de apoio, que eu sempre falo, né? É uma casa de apoio que é interligada com o hospital de base para crianças da cardio do HB, para crianças da onco, que é o câncer, e alguns casos muito raros lá, que eu já vi muitos casos raros lá, como crianças que foi desenganada porque nasceu com uma formação no intestino, que nem o HB pôde salvar, crianças que o coração inchou, transplante de coração, a criança de vidro, alguns casos, né? Então, muito triste o câncer. Então, ali foi um lugar muito bom para mim, que me ajudou muito a ver ali histórias muito piores que as minhas, muito piores. E foi um lugar que, na época, eu aprendi muita coisa ali, sabe? Foi ali que eu aprendi ali com aquelas pessoas, sentir agradecimento, por ver ali pessoas me ajudando,
por ver ali pessoas querendo fazer algo por nós, coisas que eu não sentia, porque esses sentimentos, eles são destrutivos. Então, e a questão do carro, quando eu estava com 4 meses, eu tomei aquele carro. Eu assumi aquele carro. E eu fiquei com aquele carro até a Vitória com 2 anos e meio. Foi quando nós fomos para Campo Grande, a Vitória quase morreu, porque ela ficava internada em Paranaíba. E ela chegou a desfalecer a ponto de ter uma parada cardíaca. E nós fomos para Campo Grande. Foi a doutora Aline, não me lembro o nome dela, que atendeu a Vitória. Ela me mostrou, falou, mãe, ela perdeu todas as químicas do corpo, porque ela tinha muita diarreia e ela tinha pneumonia de repetição. E aí, por conta de tudo isso, dela não ganhar peso, não reagir, mesmo que foi feita a cirurgia, a Vitória teve uma parada cardíaca e perdeu todas as químicas do corpo. E a doutora falou, mãe, é muito difícil, tá? Ela conseguir. Então, a gente ficou 15 dias em Campo Grande. Foi 15 dias ali, gente. Quando eu ficava no hospital, eu passei a conversar com Deus, porque eu via ali Deus ali. A minha filha teve muitas vezes desenganada. Então, Deus passou a ser meu tudo, sabe? Hoje eu defendo meus valores, que às vezes as pessoas não me entendam, porque eu passei por isso, eu senti na pele, e depois estudando, eu entendi o valor disso. Nós, seres humanos, quando nós vamos nos diminuindo para agradar o outro, nós vamos nos matando por dentro. Essa é a verdade, nós vamos nos matando por dentro. A gente começa a adoecer, que é o que está acontecendo comigo. Por mais que eu tenha me esforçado, gente, eu estou adoecendo. Porque é comprovadamente científico, todo ser humano que ele é colocado em abandono, em isolamento total, igual eu vivo, vai nele não suporta. Mesmo que eu... Por quê? Porque eu estou numa situação realmente muito difícil. E esse foi o motivo de eu ter ontem tomado a decisão. Gente, porque tá sufocando aqui. A coisa tá piorando, não tem resultado. Por mais que eu tenha me esforçado esses anos, por mais que eu tenha me desdobrado em 1000, por mais que eu tenha estudado, aplicado técnicas das melhores que existem em mim, isso é comprovado cientificamente. E eu falei, olha aqui, ó, é comprovado cientificamente, Silvana, você está numa situação vulnerável. Eu estou com 2 crianças, estou aqui, eu estou... tem a questão do dinheiro, né? Então, quando lá atrás me foi criado esse rombo na minha vida, porque tudo que eu trabalhei na época eu perdi. Doa quem doer, até 3 anos de idade eu não recebia pensão da família da Vitória, a não ser alguma compra que eles me levavam. Eu passei na época a receber R$ 520, eu tinha uma bis financiada que eu precisei vender aquela bis de estado de urgência, porque quando foi feita a cirurgia na Vitória, eu tomei aquele carro e assumi. Porque eu não aguentava mais, né? Nós já tínhamos tido um rompimento, aquela pessoa estava se divertindo com a minha vida, porque essa é a verdade. A minha família estava contra ali a minha vida estava só decaindo. Limite de banco eu fui estourando, passei a vender minhas coisas. Eu tava lá no hospital, consegui o atestado, eu passei a receber R$ 520, e eu lembro que às vezes a farmácia da Vitória, então assim, não dava para manter as despesas, gente. Eu vendi minha bis baratinho na época, para me livrar, porque eu ainda tinha acho que 4 parcelas, foi uma judiação, mas eu fiz isso. Assumi aquele carro, era R$ 260 a parcela, e... eu pagava a parcela, eu pagava as despesas. Gente, eu não tenho nada a ver com a política. Isso ficou entalado na minha vida durante anos e anos e anos. Na época teve a briga dos prefeitos, sobrou para mim. O Ricardo disse que perdeu o emprego, não sei. A família dele, que eu conversei, eles falaram que a responsabilidade era minha, porque eu falei, tudo bem, então eu vou assumir. Eu assumi, gente, eu não fui brigar com ninguém. Agora, se eles passaram, gente, a me fazer ameaça, me perseguir em Paranaíba, ir atingir minha família, atingir todas, que nem minha filha mais velha não conversa comigo. Eu cansei de tentar me aproximar dela. Existe ali um muro.
E esse muro eu sei que é opinião alheia. Então, essa manipulação que é feita para atingir nós, eu sempre falo, a gente está atingindo. Tá atingindo, e eu sempre procurei conscientizar essas pessoas. No início, a mãe do Ricardo falava comigo, a dona Didi. Aí eles começaram a fazer ameaça para mim não falar com ela. E às vezes, mesmo sob ameaça, eu falava com ela. Dona Didi, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eles vão lá na minha família, mas minha família vem brigar comigo. Entendeu? Mesmo com medo, mesmo sendo ameaçada, eu tô aqui falando, gente, porque eu não aguento mais. Que absurdo. Se eu fosse rica, se eu fosse algum político que estivesse oferecendo perigo para eles, mas quem sou eu? Olha como eu tô, gente, cansada, abatida. Meu dente quebrou e eu ainda não consegui arrumar. Eu não tive tempo, porque onde eu vou eu tenho que levar meus filhos. Eu já até paguei aqui, mas não tive tempo. Aí veio a cirurgia no nariz. Quando me chamaram de fazer minha cirurgia no nariz, gente, eu fiquei desesperada. Alguém me ajuda? Eu ligava para um, ligava para outro, ninguém quer ajudar. Me ajuda a ficar lá com os meus filhos para me fazer a cirurgia, porque, gente, toda vez que eu vou no médico, que eu falo, alguém me ajuda? Não! E isso não é ajudar, gente, isso é uma questão olha, o que virou? Virou bicho? A briga por causa de dinheiro chegou ao extremo do extremo, e aí eles distorcem tudo e ficam falando mal de mim, e eu sempre falo, gente, isso não vai acabar bem, isso faz mal para vocês, porque hoje eu sei que existem as leis, né? Todos nós que estamos transgredindo as leis, nós vamos. Aí depois a pessoa fica lá fazendo um papel de vítima. Gente, eu tenho sido tão abordada, sofrendo violência na rua, falando dos meus pais. Meu pai tá de cabelo branquinho, minha mãe tá de cabelo branquinho, tão de idade, mas eles não mudaram por dentro. Eles continuam com a mesma mentalidade de colocar meus irmãos contra mim, de falar que eu não sou filha. E isso é uma coisa que veio da infância, tá? O pai da Vitória, ele só se aproveitou disso, mas é um problema que já existia. Existe ali uma briga muito grande entre eu e meus irmãos. Era briga de violência que dava boletim. Era gravíssimo. Não. Então, só que a presença do pai da minha filha agravou por conta dos interesses, né? Ele prometeu que ia me dar uma casa e nunca deu essa casa. Aí ele entrou para dentro, ali tomou conta da minha família, fica na cabeça da minha mãe e do meu pai, fica na cabeça de pessoas na rua, porque as pessoas vêm me falar. Tem gente que acha que eu tenho muito dinheiro, porque ele fala que paga tudo. Tenho sofrido perseguição, gente. Aquele carro, na época, foi... Olha, tive ajuda de pessoas em Paranaíba. Eu tenho o Fredson na época estava na Câmara, foi o Fredson que me ajudou pedindo o contrato para a financeira, porque chegou num ponto que eu não consegui mais pagar aquele carro estourou a dívida. A Vitória, foi na época que eu fui para Campo Grande. E a Vanusa, que hoje é minha cunhada, ela deve lembrar disso, ela trabalhava com o seu Barroso, e o seu Barroso falou, Silvana, eu vou te ajudar. Vamos fazer uma rifa, eu vou entrar com a revisional aí para você quitar a dívida desse carro, né? Porque eu tava escondido com medo da financeira tomar o carro. E assim, já era tanto dinheiro que tinha sido jogado no lixo, eu não falo pela minha filha não, eu falo por conta de eu ter que assumir, tá, gente? Coisa de pessoas que fizeram isso com uma intencionalidade. Olha, agora a pergunta é por quê? Porque eu não aceitei me prostrar perante a pessoa, porque eu falei, olha, não é assim que eu tava tentando, eu falei, olha, eu quero uma pessoa, mas uma pessoa para somar na minha vida, porque relacionamento assim para me fazer mal eu já tive. Eu estava ali, gente, não estava nem procurando um relacionamento, na verdade, né? Então, quando não deu certo, não deu, tá tudo bem. Agora vai entrar numa briga de poderes contra mim, gente, isso é desumano. Não tem, esses anos todos, gente, eu baixei minha cabeça. Aí resolvemos o problema do carro, só que eu coloquei o carro à venda, porque um carro que eu não dava manutenção, ele tava fumaciando, era um carro velho.
E foi quando eu vendi esse carro para um tal de Silvia aí, que trabalhava com uma pessoa até que eu conhecia do tempo que eu era casada. E essa pessoa, mais uma vez, agiu de má fé comigo, porque eu não sabia negociar a questão de carro. Fizemos ali o reconhecimento de firma do recibo, porém eu não sabia que eu tinha que avisar o Detran. Ele agiu de má fé, porque ele viu que eu não sabia, né? E, inclusive, ele havia passado o nome desse carro para o nome de uma mulher. Não estava no nome dele, eu achei que estava no nome dele. E aí tá, eu achei que estava encerrado o problema do carro. Quando passou 2 anos, eu recebi uma ligação de que aquele carro estaria lá em Campo Grande. Ele tinha descido ladeira abaixo. E tinham checado, o carro estava no meu nome. Eu falei, gente, que é isso? Eu fiquei desesperada na época, né? Então, assim, tudo que eu tinha trabalhado, a bis que eu tinha financiado, que já estava quase paga, as coisinhas que eu estava comprando, meu nome foi pro lixo, porque meu nome ficou sujo. Limite de banco, gente, até hoje eu tenho problema de dívida que eu não consegui resolver, que eu ainda tenho que resolver. Mas por ter que assumir a responsabilidade, e eu não tô falando pela minha filha não, gente, que eu amo tanto a minha filha, ela me deu tanta força na época. Na época eu falava, Deus, não leva minha filha, porque eu não vou suportar passar o que eu tô passando sem ela. Até hoje, né, minha Vivi, minha princesa. Eu lutava assim muito por ela, sabe? Eu chorava, eu gritava no hospital, meu Deus, quantas vezes eu achava que ela ia, sabe? Então... É só isso, gente, que eu falo, gente. O porquê a gente ser destrutivo, se a gente pode ser construtivo. Quanta coisa boa poderia ter sido construída, mas tem gente que prefere destruir para validar as coisas que ela tem dentro dela. E eu não tenho culpa disso. A minha parte eu fiz. A minha parte eu tenho certeza que eu paguei o preço. Eu aguentei humilhação, gente me parava na rua para me xingar, gente de município, na época eu coloquei a Vitória no Safe, Antônia Mainardes, gente, que lindo ali. A Vitória com o Aninho, ela não comia, né, os médicos de Rio Preto falaram, mãe, ela tem que comer, porque ela não ganhava peso, ela tem que comer. E coloquei ela no Safe e as mulheres lá ajudou, porque na época eu fazia faxina e eu ficava desesperada, porque o dinheiro não dava para pagar as contas. E aí eu fazia faxina e eles falavam, mãe, você não pode trabalhar, porque você fala, não, mas eu sou acostumada a trabalhar e eu tenho que resolver minha vida, né? Gente me taxava de louca, até hoje eles gostam de me taxar de louca. Mas eu não sou louca, gente. Só que eu passei situações de extremo, assim, desespero e ter que ter controle disso. Situação muito difícil, porque isso dói na alma da gente. E se você descontrolar, é pior. É muito pior. Quando eu descobri o problema daquele carro, eu entrei com um processo pela Defensoria Pública, gente, sozinha na época, a pé. A Vitória ainda, ela foi andar com 4 anos de idade, a Vitória, ela demorou a andar, eu estava exausta, eu havia passado um processo extremamente dolorido ali, a minha vida estava nome sujo, não tinha dinheiro, a cabeça não estava muito boa, né, mas eu estava tentando, eu estava ali fazendo o meu melhor, meu melhor eu fiz, gente, eu suportei humilhação de todo tipo de forma, eu deixei de mim como ser humano, de todas as formas do mundo. Tanto que hoje, gente, vocês podem me ver. Eu até desacostumei a cuidar de mim. Eu tenho procurado falar, Silvana, você tem que cuidar mais de você, né? Eu tive que trabalhar muito amor próprio. Esses anos todos aí, fazendo terapia aqui sozinha, aqui no meu cantinho. Eu tive que encontrar essa força de perdoar as pessoas, de não guardar ressentimento, de não guardar rancor. Porque eu fui entendendo tanto que esses sentimentos fazem mal pra gente, né? De não querer mal pro outro. Porque enquanto eu não cheguei nesse momento, enquanto você não chega nesse momento, você não começa uma virada de vida. Porque o que nos destrói somos nós mesmos, tá? Enquanto você tá... A lei da semeadura, ela é implacável. As leis, gente, se você estudar as leis universais, você passa a respeitar aquilo, assim, com consciência.
A lei da semeadura é implacável. Se você plantar limão, você não vai colher laranja. Vai colher limão. E olha que a lei da semeadura diz que você colhe 3 vezes mais o que planta, né? Então, 2 anos depois, já tinham passado aí muitos anos que finalmente aquele carro saiu do meu nome. Mas foi perca total aquele carro. Era um Uno branco, para quem se lembra. Aquilo ali foi apenas um sofrimento para mim. Agora, para que fazer isso com uma pessoa? Para que entrar na vida de uma pessoa e fazer isso? Porque eu tive a vitória? Não, gente. Eu sempre falo, muita coisa poderia ser construída. Não deu certo, cada um segue sua vida, cada um faz suas escolhas. Eu não queria aquela vida, é um direito meu. É um direito dele querer a vida dele, porque sempre isso ficou muito bem esclarecido. Não quero casar, tudo bem, mas eu também não quero viver assim. A minha família não pode chegar perto da minha família, tá tudo bem. Se a sua família são pessoas de respeito, são pessoas ricas, são pessoas de nome, tá tudo bem. Eu sempre respeitei as pessoas. Que dia que eu fui na porta de alguém, gente, fazer escândalo? Que dia que eu fui evadir a vida de alguém? Só que hoje eu tenho uma certeza dentro de mim, porque as leis, elas falam isso. Desde o mais pobre ao mais rico, as leis são para todos. Não existe o melhor ou o pior, desde que você respeite. Agora, esses processos de dominação, esses processos de querer dominar o outro, a força bruta, de querer derrubar o outro, existe muito na política. Só que eu não tô aqui fazendo política. Se de alguma forma eles se sentiram prejudicados, porque eu tive a vitória, gente, mais uma vez eu peço que me perdoem, mas vocês vão ter que trabalhar isso dentro de vocês, porque tudo que a gente resiste, persiste. Não ter aceitado a menina, não me aceitar é um erro. Eu não tô falando de me amar, de ficar... Não, porque eu não sou uma pessoa de mexer com a vida de ninguém, mas respeitar como ser humano, né? Vai o quê? Vai ficar me agredindo, me ameaçando, colocando pessoas contra eu? Até quando isso vai durar? A menina foi prejudicada, a Vitória não cresceu, a menininha pequenininha ficou desnutrida, faltou alimentar melhor, faltou, gente, é verdade. Teve uma época que eu vim em Rio Preto buscar uma cesta básica, lá na casa de apoio, que eles me davam eu vinha no ônibus da saúde. Tinha um motorista legal. Aí tem uns motoristas que falam assim, aquele motorista era legal, o que ele ganhou? Mas os motoristas, eles não têm o salário deles, eles estão ali para fazer política, para perseguir pessoas, ou eles estão ali para fazer o trabalho deles. Eu não tô ali para brigar com ninguém, eu já cansei de falar. Gente, eu não tô aqui, já cansei de abrir meu coração, mostrar minha vulnerabilidade, mostrar minha verdade. Gente, eu não tô aqui politicando, eu não tô aqui brigando com ninguém. Eu tô aqui cuidando dos meus filhos. E até hoje eu tô fazendo isso. Até hoje eu tô lutando para controlar minha vida. Depois, nessa confusão toda, Teve uma época, gente, foi quando a Vitória tava com 5, 6 anos. Minha cabeça. Por causa que o que tinha virado a minha vida, que eu tava tentando reconstruir, foi tudo pra lama. E eu andei passeando com umas amigas. E foi quando eu fiquei grávida do Marcos, tá? O Marcos veio de um curto relacionamento que nem chegou a ser um namoro. Que a gente até conversou sobre a hipótese do namoro, mas que eu percebi que na época não daria certo pelo comportamento dele, de não confiar em mim diante da situação do pai do Vitória, de eu estar cheia de problemas, de não estar muito bem. Então eu mesmo entendi que não daria certo, tá? Um curto relacionamento que se rompeu e depois disso nós acabamos ficando, tá? Ficamos aí, aconteceu durante 1 ano, mas assim, eu não traí o pai da Vitória, porque eu não tinha mais nada com ele. Na época registraram um boletim de ocorrência falando que eu havia traído ele. Não, eu não traí. Nunca houve traição, até porque nunca houve casamento, tá? Então, eu tive o Marcos, decidi não procurar o pai dele, até porque eu falei, ele falou que só
judicialmente. Eu falei, olha, não tô afim disso, já tem muito problema. Já sabia que ele era especial, trabalhei de costureira para pagar advogado para entrar com o processo do benefício dele, que eu recebi depois os direitos dele, me ajudou bastante. Nesse meio tempo, trabalhei no Projovem Trabalhador, na época recebi um valor que me ajudou muito, foi um valor muito bom, foi o Projovem Trabalhador, que eles estavam procurando uma costureira para dar aulas para jovens, tanto para ingressar no mercado de trabalho, quanto para uma fábrica que abriu na época em Paranaíba. Foi um bom dinheiro, me ajudou demais. Agora, quanto à pensão da Vitória, que eu sou extremamente cobrada, gente, o que mais me dói é que eu sempre me calei, nunca fui brigar, sempre paguei o preço, tô sempre ali lutando, tô sempre ali procurando reconstruir a minha vida. E estão sempre querendo o mérito de toda a minha vida. E eu já pedi tanto, gente, para com isso. Para com isso. Na época fizeram um documento, que me mostraram esse documento, de que tudo que eu fizesse, o pai da Vitória teria mérito. Um documento que eu não assinei, se existe a minha assinatura, não fui eu. Um documento para me intimidar, um documento que ele usa, ele acredita fielmente que aquilo é, porque ele coloca leis ali, ele colocou todos os direitos que ele teria, né? É como se fosse um juiz. Um documento que foi feito, inclusive, por um advogado da família, que na época eu questionei, que esse mesmo advogado falou, olha, eu fui obrigado. Então, gente, são situações que eu me calei. Já me falaram, olha, eles podem, mas isso já acontece. E eu não aguento mais, eu tô com medo, eu tô começando a sentir medo. Por quê? Porque hoje eu fiquei extremamente sozinha. Hoje ninguém mais conversa comigo. Nem a dona Didi, tadinha. Esse dia eu liguei lá, eles atendem, olha, ninguém fala comigo. É tudo na base ali da dureza, né? Então, gente, justiça, isso é justo? Não, isso não é justo. Isso é abuso de poder, né? Se aproveitar de uma pessoa em estado de vulnerabilidade. Isso, na minha opinião, eu não gosto nem de falar, tá? Tô aqui contando a história real. Quando eu fiz a rifa, que eu saía de casa em casa vendendo, me perguntavam quem é o pai da Vitória. Naquela época eu sofri ameaça, porque sempre, tudo que eu faço dói neles lá e eles vêm em cima de mim. Eu não posso mais viver agora? Porque eu namorei essa pessoa? Porque a Vitória nasceu? Isso não existe, gente. Eu fiquei cheia de trauma, com medo, não saio de casa. Não gosto de trazer pessoas na minha vida, porque todos os amigos que eu tinha, por causa da manipulação, eles se afastaram de mim. Qualquer pessoa que chegar perto de mim, eu sei que vai vir a manipulação, que vai vir, que vão falar de mim. Ah, isso chegou aqui, já onde eu estou, através da minha família. É uma perseguição terrível. E chegou aqui, eu falei, gente, o que é isso? A coisa é muito grave. A Vitória, eu não tô nem falando do Marcos, porque o Marcos é meu filho, tá? Para muitos que perguntam se o Marcos é o mesmo pai da Vitória, não é. Inclusive, eles não gostam que o Marcos tenha nascido. Mas volto a falar que não são donos da minha vida. A minha vida é minha vida. Ninguém nunca pagou nada para mim. Já pedi tanta ajuda. A tal da casa nunca foi colocada no meu nome. Se hoje eu tenho uma casa foi porque meu pai ajudou mesmo contra a vontade da família. Isso aumentou a briga da família. Por quê? Porque na época que eu já tinha o Marcos, eu vi que a coisa não melhoraria. As brigas na casa da minha mãe eram absurdas. Ele entrava e saía a hora que queria, já tinha dominado ali. Então, eu cheguei na minha família e falei, olha, já que vocês estão apoiando ele, eu não posso viver no meio disso, eu quero morar sozinha. E o meu pai, ele já havia ajudado todos os meus irmãos, ele ajudou todos. Falar que ele é rico, não, mas ele é trabalhador, meu pai. São pessoas difíceis, são. São pessoas muito briguentas, muito duras de lei, mas
mas são trabalhadores. Meu pai, essa casa que eu tenho hoje é fruto de um rancho que meu pai tinha lá no Mério, que ele trocou essa casa numa casa lá no Daniel 5. Essa casa estava lá fechada, abandonada. Muitos conhecem essa história e muitos não conhecem. Então, na época eu falei, pai, eu quero aquela casa tá lá. Eu creio que Deus não está abençoando por conta das brigas, porque eu também sou filha, eu também tenho direito. E como era uma época de muita briga, que dava até polícia, a própria delegada das mulheres falou, né, que a minha família deveria me ajudar, goste ou não. Porque eles também tinham uma parcela de culpa ali, né, de uma que, tudo bem, eu entendo, não tô aqui para julgar, mas essa promessa de casa que nunca chegou era só uma promessa. Não me respeitar, não respeitar um rompimento, não respeitar minha filha, não respeitar, porque ele não tá respeitando nem eles, né? Eles não deveriam aceitar. Mas às vezes a pessoa fica intimidada. Às vezes eu percebo que as pessoas ficam numa situação de intimidação, né? E eu entendo, tá? Então foi quando eu impus isso. Foi, na época, foi muita briga, porque meus irmãos não aceitaram, minha mãe não aceitou. Eu pedi até para os irmãos da nossa igreja, que nós somos, né, nós crescemos na igreja. Não estou aqui falando de religião, gente, eu nunca coloco religião no meio, mas até por uma questão aí da gente falar tanto que a gente é bom, porque nós não somos bons. A psicologia fala que nós não somos bons, porque nós não somos bons. Se uma pessoa falar que ela é muito boa, você pode desconfiar dela. Ela tá querendo mérito, aí uma característica narcisista. A pessoa narcisista, ela quer ser o centro das atenções, gente. Isso é tão doentio, porque a dor dela é tanta que se ela não conseguir isso para sentir o prazer que ela quer, que ela aprendeu isso, ela faz qualquer coisa. E sim, são processos muito terríveis. Então aí eu fui morar sozinha, trabalhei muito, vendi aquela casa, troquei mais duas, até eu ter aquela casa que eu tenho hoje. Eu passei a vender minhas coisas, e voltando, eu estava falando, não concluí, no tempo da rifa, a família da Vitória firmou um acordo de pagar uma pensão para mim de R$ 400. Era a pensão que ele me pagava, às vezes levava compras, finais de semana, porque segundo ele teria direito de visitar a minha casa todos os domingos. Nunca gostei disso, não achava certo. Teve uma época que eu pedia para ele levar a Vitória, mas como ele gosta de festa, eu falava, não precisa levar ela. Não precisa, pode deixá-la aqui. Então, a única coisa que eu pedi é assim, olha, eu não acho certo você todo domingo tá aqui me chamando. O domingo que você não quer vir, não vem. O dia que quer, vem. Eu acho que o certo seria, já que não tem nenhum compromisso, avisa o dia que quer, né? E respeita a minha casa, porque no início não respeitava, era muito xingamento, era muita briga, era muito conflito ali de tentativa de manipulação. Aí conforme eu fui estudando, fui aprendendo a falar não, fui percebendo isso, e eu falei, ó, na minha cabeça não. Só que, gente, todo mundo fala, por que você não vai na delegacia? Porque, gente, eu tenho 2 filhos especiais hoje, fiquei sozinha. Viajo para Rio Preto há muito, para vir. Dependo de táxi. Há perseguição aí por parte de algumas pessoas, motorista. Eu não vou citar nome aqui, gente. Mas eu já falei isso em rede social, já falei direto com as pessoas, já bati de frente com muita gente. Porque eu consigo identificar, gente, um motorista de saúde, um responsável pela saúde, ficar negando, ficar falando do pai da Vitória, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, sempre pedi que pegasse nós em casa. Eu passei muito perigo indo para rodoviária, ficando em rodoviária de madrugada, desde quando eu era pequenininha. Dependendo de táxi, existe uma política de táxi na rodoviária, tá? E... Por exemplo, o táxi não me atende se o pai da Vitória não falar com ele. Muitas pessoas não me atendem. E eu dependia disso. Então, muitas vezes eu me submeti, né, ao que me era imposto pela minha filha. E aí foi se criando uma falsa aparência. E eu sofrendo, e eu ficando calada.
E eu trabalhei muito, eu trabalhei de planta, gente, coisa minha que eu vendi. Paguei mais faculdade quando passei a receber o benefício do Marcos, porque falavam que o benefício da Vitória era dela, apesar de ser um absurdo, né? Imagina a dor que eu senti, uma pessoa que trabalhou, que viu tudo que ela fez ser jogado por causa de um carro, por causa de uma brincadeira, porque aquilo era uma brincadeira, as pessoas me contavam, e o quanto isso me doía. Mas não adiantava eu me revoltar. Eu ia me revoltar? Não. Eu tinha que buscar em Deus força de não agir conforme eles queriam. Foi quando eu passei a estudar, né? Que eu já tinha tido um tratamento, já tinha aprendido um pouco. E aqui em Rio Preto, com a equipe da pediatria DAO, eu aprendi muito. Eles me ensinaram, por exemplo, o quanto eles são sensíveis, que todos esses conflitos eles absorviam. Então foi quando eu quis morar sozinha e quando eu fiz tudo para criar um mundo mais saudável em torno de nós. E eu trabalhei muito, gente, para isso. Trabalhei muito, muito, muito para poder quitar a dívida da minha casa, fazer o documento da minha casa. Tinha um carro que meu pai me deu, um Del Rey, quando o Marcos nasceu, quando ele estava com 1 aninho. Meu pai me deu o Del Rey porque estava com problemas na escola. A Vitória já tinha ido para a escola do município e já estavam acontecendo as brigas. Enquanto estava no CIF, estava tudo bem, mas na escola do município era muito conflito. Ela era doentinha, usava fralda, eles ali não estavam sabendo lidar com ela e jogavam em cima de mim. Eu tinha que ir constantemente na escola. Aí tinha a questão das internação, né? As viagens, às vezes tinha que ir na secretaria, uma coisa é outra. Aí meu pai me deu aquele Del Rey. Eu fiquei com aquele Del Rey um tempo e eu tinha desejo de trocar para um carro mais novo. Então eu coloquei na internet e apareciam ali muitas propostas, mas aí apareceu uma proposta de um rapaz de Aparecida pedindo uma troca. Ele tinha um Corsa, que é um Corsinha que eu fiquei um tempão com ele, para quem se lembra. Um Corsinha verde escuro. E ele falou, olha, nós troca, porque o DRI tava bom, na época tava bom, o carro velho, mas tava bom. Dava para passar na revisão, porque eu tinha feito a revisão, tinha passado pro meu nome, eu sempre fui uma pessoa de cuidar das coisas. E o Corsa tinha que fazer o motor, o Corsa tava estourado, mas eu topei. Fizemos a troca do recibo, na época eu já tinha aprendido que tinha que avisar o Detran, avisei o Detran, e aí eu fui cuidar daquele carro, fui arrumar, tive que a princípio gastar R$1.000 nele para arrumar a instalação, vendi coisas minhas, gente, vendi guarda-roupa, vendia sapato, para quem lembra, eu vendia brinquedo, eu vendia tudo minhas coisas, porque eu tinha muita coisa, mas era de trabalho meu. E arrumei os R$1.000 para fazer a transferência do carro, passei para o meu nome. E aí comecei a ir atrás para fazer o motor do carro. Vendia minhas coisas, dinheiro dos meus filhos. Minha mãe emprestou o cartão de crédito dela, parcelei, dei um pouco. Na época eu consegui R$1.600 vendendo minhas coisas. Parcelei o restante, fui pagando com o dinheiro das crianças. Morava na casa da minha mãe. Depois eu fui morar sozinha. Aí veio a situação da casa, né? Mas já tinha feito o motor do carro. E aí, o que aconteceu? 4 anos atrás eu vendi aquele carro. Foi quando eu comecei a ter problemas com a Vitória, precisei vir pra cá de novo. Eu vendi aquele carro porque, gente, aquele carro, ele ficava lá parado, né? Então, como eu passei a viajar muito, eu decidi vender o carro. E tá tudo bem, eu havia arrumado o carro. E eu postei ele na internet e fiz a venda do carro para uma pessoa, tá? Fiz tudo o que precisava ser feito, avisei o Detran. E nos últimos anos, como eu já relatei, eu tenho viajado muito por conta mesmo do tratamento dos meus filhos. Eu fiz o empréstimo do BPC dos dois, 3 anos e meio atrás, porque tá completando exatamente 3 anos e meio. Gente, um salário mínimo fica aqui por conta do tratamento deles. Por quê? Por causa das dificuldades de conflito, porque aumentou
muitas consultas, foi uma época assim de muita consulta, muito exame, muito. Eu estava muito cansada, precisava do endereço, então, mas não foi um investimento do dinheiro deles, tá? Eu estava fazendo um trabalho de plantas, tinha uma reserva na época, e eu consegui levantar na época mais ou menos quase 40 mil. Eu tinha uns 3 mil guardado, peguei o limite máximo dos dois e eu comprei aqui o direito de um terreno que tem 3 cômodos, mas é o direito. Não, tem gente que fala, comprou uma casa. Não, não comprei uma casa, gente. Minha casa é lá em Paranaíba. Aqui é um lugar extremamente difícil. Tive muita depressão aqui, um lugar isolado, eu sozinha, muito mato. A casa tem sérios problemas, não é meu sonho, vivo querendo vender aqui. Só que aí eu penso, se eu vender aqui, meus filhos vão ficar sem os médicos. Eu não vou ter um lugar. A Secretaria de Saúde é um conflito para trazer a gente. Tem um conflito lá, preciso de um carro para levar meus filhos na escola. Então eu acabo deixando a coisa quieta. Mas eu vivo sofrendo, gente. Eu tô sofrendo. Os médicos, mãe, você tem que se cuidar. Estresse. A saúde, ela começa a ser afetada, por mais que eu me esforce. E a coisa não muda. Não muda, não melhora. Recentemente tem piorado. Minha família tá cada dia mais com raiva de mim por causa de conversa. Eu não sei o que é. Porque, gente, eu nunca vou na casa de ninguém. Eu não mexo com ninguém. Existiu um conflito lá atrás, mas eu acho que as pessoas têm que se entender e têm que se perdoar. Esse negócio de falar que eu fico brigando, eu para começar eu não xingo. Se às vezes eu aprendi a falar com autoridade, a falar não, a desagradar pessoas, a não deixar ser manipulada, sinto muito, doa quem doer. Eu passei a defender eu, porque olha, eu tô falando aqui que a gente adoece, a gente não vai levar dinheiro, ninguém vai levar dinheiro, nem desde os mais pobres aos mais ricos, e que nós mesmos ativamos a doença em nós. Então, se a gente não controlar o sentimento, mágoa, dor, sofrimento, revolta, a gente se autodestrói, tá? Tanto eu como qualquer pessoa que tiver esse sentimento. Se uma pessoa tiver esse sentimento, ela tá se destruindo, pode ter certeza. Ninguém vai conseguir atingir o outro sem atingir ela própria. As leis falam isso. Qualquer dia eu vou falar um pouco das leis. Mas então é isso, gente. Esse aqui é meu esclarecimento. Quando eu vim para cá, eu comecei a pedir um aumento de pensão. Aumentou aqui, diminuiu a minha renda. Um salário fica aqui. A gente hoje vive com um salário, para quem acha que eu tenho muito dinheiro, um salário mais a pensão da Vitória, tá? E com esse um salário eu pago imposto de 2 casas, eu pago água e luz de 2 casas, eu pago internet de 2 casas, que é a única coisa que eu uso é a internet. Se alguém acha que eu gasto muito dinheiro, por exemplo, com curso, né? Eu falo dos meus cursos. Gente, quando eu paguei algum curso, foi dinheiro meu particular. Eu já vendi o portão da minha casa para pagar um curso de 3 mil reais. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não me arrependi. Depois eu trabalhei, comprei um outro portão, coloquei lá. Eu estudei 5 anos de pedagogia. Estava estudando, quando eu fiquei grávida do Marcos, tranquei, perdi 1 ano. Voltei do zero, fiz mais 4 anos. Paguei com o dinheiro do meu filho, para não falar que, apesar de que isso aí não tem cabimento, porque o dinheiro é nosso, eu vivo com isso, eu que cuido de tudo, ninguém passa o que eu passo, ninguém defenderia eles como eu defendo. E eu não tô falando isso, gente, querendo mérito. Não, é por amor, porque isso é um propósito de vida. Quando você age pelo coração, quando você faz defendendo uma boa causa, defendendo algo justo, isso é um propósito de vida. Se a pessoa não age assim, pelas leis universais, não estou falando de religião, gente, tá? Ela não vai ter força para fazer isso. A nossa força, ela vem disso, tá? A neurociência fala que a gente recebe uma grande descarga de força, de energia, quando você age assim.
Então, é isso. Ultimamente, vendi, passei, continuei fazendo desapego. Na pandemia, trabalhei muito fazendo máscara, porque eu sou costureira. Foi um trabalho que me ajudou muito. Vendia máscara, gente. Como eu trabalhava madrugada fora. Depois, passei a fazer muda de planta, para quem me acompanhou aí. Esse trabalho de planta não é recente, ele é muito antigo. Eu já trabalhava com planta, eu sou uma das pioneiras, acho que tirando a Luzia e alguns aí. Muitas pessoas passaram a trabalhar com planta depois de mim, mas eu já trabalhava com planta e aí eu tinha feito uma pausa quando eu vim para cá. Depois, eu havia feito um acordo com minha irmã dela molhar as plantas. Aí eu voltei a fazer muda, acho que de 2 anos pra cá. Porém, por conta dos conflitos, tá? Eu não tô aqui acusando ninguém, eu tô falando dos conflitos. De pessoas que ficam fazendo uma conversinha aqui, outra ali, manipulando pelos interesses pessoais, isso eu estou falando. Gente, um pouco de consciência aí. Ninguém vai obter lucro com isso. Isso é algo destrutivo, não é construtivo. Eu volto a repetir, quanta coisa poderia ser construída aí nesses anos que foi destruída. Eu não tô falando de relacionamento de casal, não tô falando de amor, mas eu tô falando de nós enquanto ser humano, enquanto pessoas racionais. Será que não dá para ter uma conversa racional? Porque, gente, toda pessoa, são características de uma pessoa com transtorno de... Toda pessoa que desvia o olhar quando ela é desagradada, toda pessoa que desvia o olhar quando você fala não para ela, que ela se ira, que ela se cresce, que ela se enche de... Essa pessoa, ela tem transtorno. Assim, porque, gente, não é assim. Todos nós temos direitos de ser quem nós somos. Pessoas evasivas, características... Ninguém é dono da vida de ninguém, principalmente se tratando de política, isso só é destrutivo. Por quê? Porque é uma fachada que dia menos dia ela desmorona, dia menos dia as pessoas começam a perceber. Quanta gente vem me perguntar, você é casada? Não, não sou casada, nunca fui. Meu único casamento foi quando eu era bem jovem, foi meu primeiro namorado, comecei a namorar, eu tinha 13 anos, me casei aos 16, fiquei casada, fiquei com aquela pessoa por uns 15 anos, próximo dos meus 30 anos, nós separamos. Foi bem dolorido. Porém, eu nunca mais me casei. Tive namoro, fui mãe solteira. Fui mãe solteira, gente. Eu vivi o que eu estava preparado para viver. E eu amei todos os meus filhos. Amei. Não, para mim não existe diferença. A minha primeira filha, ela é ressentida porque ela age como se eu tivesse... Não deixei de ser mãe dela porque eu e o pai dela separamos. Isso é algo que está nela e que não posso entrar lá no coração dela e mudar isso, né? Então, são essas questões que eu tô passando aqui, gente, que tudo tá dentro de nós, tá? Não existe o vítima, não existe o coitadinho. Os vítimas, inclusive, eles são considerados pessoas tóxicas. Eles são vítimas porque eles aprenderam ali a ter algum benefício. Manipular pessoas, perseguir pessoas, gente, poderes, essas pessoas aí que têm poder, que estiver me ouvindo, pelo amor de Deus, eu tô com medo. Quantas madrugadas ali naquela rodoviária? Ultimamente eu tenho ficado com medo. Eu tenho pedido para a Secretaria de Saúde me dar uma força, gente, eu tenho aberto meu coração. Eu falo, gente, por quê? Porque a última vez que eu vim de Paranaíba, eu fiquei com medo de novo. O motor diz que a van e o ônibus estava quebrado, não sei, tá? Não tô aqui julgando, só identifiquei um comportamento estranho ali. Diz que teria sido mudada a viagem de última hora. Recebi uma ligação do pai da minha filha. Eles falam que não conseguem falar comigo, não sei por quê. Que havia sido mudada a viagem, que seria um carro pequeno. E foi eu, meus 3 filhos, na frente tinha um motorista e um outro homem. Um homem que sempre viaja.
Gente, foi a viagem inteira eles falando na minha cabeça. Sim, uma persuasão do porquê meus filhos fazem tratamento em Rio Preto. Isso aí, gente, eu sei, porque eu não, que não partiu do próprio motorista. Agora, por que o motorista ia preocupar com a minha vida? Não. Agora, quem ia querer que o motorista me persuadisse, me fizesse ali uma pressão, porque ele estava me trazendo em Rio Preto? Quem? A pergunta é da prefeitura? É da secretaria? Eu não acredito que seja. Porque eu sofri muito isso esses anos todos, gente. Eu ia lá, marcava viagem, eles falavam que não tinha vaga. Eu pedi para pegar nós em casa, eles falavam que não. Eu falava, gente, eu tenho que ir para a rodoviária, eu tenho medo. Quantas vezes eu fui abordada na rua por gente de rua? Quantas vezes fiquei ali naquela madrugada ali, naquela rodoviária madrugada, eu e meus 3 filhos, no meio de gente drogada, correndo perigo. Eles falam, não, mas o pai da sua filha tem que levar vocês. Não, ele não tem, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E é isso que eu tô aqui falando, gente, porque medo, tô com medo. Já vieram, Silvana, eles podem. Mas eu, mais uma vez aqui, eu tô abrindo meu coração para Paranaíba inteiro ouvir, para quem quiser ouvir, porque o povo de Paranaíba, eles passaram a ser minha família. Quando eu fiz a rifa, eles compraram. Muitas pessoas de forma isolada, às vezes até meio constrangidas de ir na minha casa, meio até com medo de interferir, foram lá me ajudaram, tiveram o coração de ir lá me ajudar. Por perceber, porque as pessoas percebem, algumas percebem, mas às vezes eles não querem, e tá tudo bem, eu entendo, eu não gosto de colocar pessoas no meio, porque a minha intenção não é essa, não é prejudicar ninguém. Quantas vezes, gente, planta, esses dias eu fiz o encerramento das plantas, né, eu tava com problema lá, por causa de molhar as plantas. O tanto de gente que foi, gente, eu fiquei tão agradecida, mas tão agradecida, sabe? O tanto de gente que vem conversar comigo, porque eu não sou uma pessoa de aproveitar, não. Eu sou uma pessoa transparente. A minha vida é um livro aberto. Eu tô aqui esclarecendo conversas, coisas que eu me calei, coisa que tá me remoendo por dentro, coisa que tá me... Isso eu sei que vai me destruir e eu não posso. Agora, doe quem doer, eu estou falando a verdade, tá bom? Já fui muito ameaçada, diz que tem áudios e áudio. Eu falo, olha, eu nunca guardei nenhuma prova contra ninguém, poderia ter guardado muita, porque eu fui jogando tudo fora, inclusive. Agora, se existe algum áudio, por exemplo, eu brigando, sim, eu briguei muito. Muitos momentos de muito desespero, de eu não ter saída. Eu pedi ajuda para o pai da Vitória. Às vezes eu tô aqui, peço para ele na secretaria, ô Mar, vai lá marcar uma viagem para mim, por favor, né? Porque ele não faz nada para ajudar. Ele diz que paga a pensão e paga tudo. E eu sempre falo, olha, a pensão não paga tudo. Porque eu que sei o preço das coisas. Hoje a gente vive com dificuldade, a gente não tô aqui choramingando nem me vitimando, mas me dói, porque... o dinheiro não dá, a gente fica comendo ovo, a gente, vez no final de semana eu compro um frango, o dinheiro não dá, não dá. Esses dias eu arrecadei um pouco de dinheiro lá com as plantas, consegui fazer o exame do meu filho, que precisava fazer há muito tempo, tenho que colocar aparelho nele, os dentinhos dele, ele também merece. Para mim não tem diferença entre nenhum. Eu sempre tirei mais do Marcos para fazer para a Vitória. E tá tudo bem, porque ele é mais forte, ela é uma menininha mais frágil. A Vitória, ela é uma menininha que precisaria de muito mais coisa, por exemplo, fazer fono. Eu nunca consegui levar a Vitória para fazer fono. Teve uma época que eu sofri uma perseguição em Paranaíba, quando eu vendi meu carro. E aí eu não conseguia levar meus filhos na PAI e na escola, porque é uma grande dúvida, as pessoas não entendem o porquê, qual que é a diferença entre as APAI, gente? A PAI, nem todas tem tudo, nem todas são completas. A PAI de Paranaíba não é uma escola. No caso da educação especial, ou qualquer criança que tenha qualquer tipo de síndrome ou transtorno, ou dificuldade de aprendizagem, pela lei, ela tem que frequentar as aulas de reforço no contraturno, que são aquelas salinhas de recurso que tem nas escolas, o que a gente chama de AEI.
seria o trabalho da psicopedagoga, um trabalho de reforço ali, um trabalho especializado para a criança que tem a dificuldade ali no raciocínio lógico. Toda criança, aliás, até 7 anos, ela não tem muito raciocínio lógico. Mas no caso da criança que tem a deficiência intelectual, a maior dificuldade dela é o raciocínio abstrato, que é aquela nossa capacidade de pensar ali com a mente. Então, por exemplo, e é por isso que se usa muita figura ali, muitos objetos, porque quando você apresenta o concreto para a criança, ela tem mais facilidade de aprender do que eu falar. Por exemplo, eu falo uma palavra, o nosso cérebro ele já vai automaticamente emitir uma imagem. Essa é a nossa capacidade cerebral de. Então, aí, com isso, a gente vai criando muitas e muitas memórias. Quando a gente não tem memória, a gente cria memórias, tá? Mas é uma outra coisa. Agora, no caso da aprendizagem da criança especial, é feito esse trabalho especial. Então, a PAI de Paranaíba não é uma escola. A criança tem que ir na escola e ir na PAI. E ali o horário dos ônibus não bate. Por exemplo, onde eu moro. Quando o ônibus da PAI está chegando, o ônibus da escola do município já passou. Então foi uma época extremamente difícil. Ficaram com raiva de mim, porque disse que eu não levava as crianças na PAI. Como se eu tivesse alguma coisa contra a PAI de Paranaíba, eu não tenho. O que aconteceu uma vez era uma professora que me perseguia, tá? Eu sempre falo, existiu aí na minha caminhada algumas pessoas que passaram a dificultar a minha vida e eu sempre identifiquei, eu sempre bati de frente com elas. Porque isso não é profissional, né? Eu não tô aqui para brigar com ninguém, tá? Houve muita troca de prefeito, muita gente que eu lidei, muito funcionário público. Tem pessoas na rua que me agridem verbalmente por conta de conversa que ela escutou. Por exemplo, já teve uma pessoa, gente, que era uma pessoa conhecida desde a minha mocidade. Um dia ela trabalhava lá no hospital, onde eu fui lá para fazer um exame. A pessoa me coagiu dentro de uma sala, olha só que absurdo, um funcionário público, não vou citar nome, me coagiu ali por conta da minha mãe. A pessoa, tem gente que tem ódio de mim, cria ódio de mim, como se eu fizesse algum mal para minha família. Em nenhum momento eu fiz mal para minha família, nunca. Aí minha mãe tem alguns transtornos lá e os meus irmãos, eles deveriam saber disso. Mas aí já é uma outra história, tá? Porque eles não são crianças. Eles também deveriam ali saber, aprender ali também a aceitar os erros deles, não aceitam. Aí essa questão que eu sempre falo, essa briga de manipulação por interesse, aqueles conflitos, igual lá na Casa do Dragão, aí já é uma outra história, tá bom? Agora, é muito fácil colocar pessoas para agredir outra, só que essas pessoas elas estão transgredindo as leis de Deus, gente. Isso é inevitável, não estou jogando praga. Elas estão transgredindo as leis de Deus. Aí depois a pessoa, ela acontece alguma coisa, é culpa da fulana. Não, eu não tenho culpa. Eu sempre pedi paz. Eu sempre fui uma pessoa de ajudar meus irmãos, ajudei meus irmãos no que eu pude fazer. Tem minha irmã que eu ajudei ela ir para a Bélgica, minha irmã não conversa comigo. A minha irmã me agredia de me bater. Então, gente, eu só me afastei disso. Uai, eu não sou diferente. As pessoas insistem nessa tecla de me desmerecer. Então, conforme eu fiz o tratamento, eu fui descobrindo, fui estudando que por conta das feridas que estavam dentro de mim, essas feridas da infância, de não merecimento, feridas de que você sofreu rejeição, de que você sofreu, sim, violência, gente, já falei que educar não é bater, tá? Isso é violência. Essas feridas, elas ficam na nossa alma e a gente passa a destruir a nossa vida. Eu estava nesse processo. Todos que estiverem nesses processos vão se autodestruir, tá? Em última instância, os conhecimentos mais atuais da ciência, que é a física quântica, a epigenética,
tá? Muitas linhas de estudo aí, programação neurolinguística, o Instituto do Coração dos Estados Unidos já comprovou tudo isso. Tudo sai de nós e tudo volta para nós, tá bom? Deus abençoe cada um que nos ouviu. Fica aqui um pouco de esclarecimento. Falando um detalhe que eu acho que eu me esqueci, quanto à pensão da Vitória, hoje eu recebo um valor de R$850 de pensão, teve aí um reajuste que tem sido um motivo de conflito, que tem me sido cobrado extremamente nos últimos anos, demais, gente, demais, porque antes era 400. Aí depois subiu para 700, depois subiu para 850. Hoje tá em 850. E a Vitória vai completar 18 anos e tem a questão do empréstimo. Estou no processo de curatela, um documento, para que a partir dos 18 anos eu consiga continuar recebendo o direito do dinheiro dela. Eu tenho laudos e laudos e laudos de todas as deficiências da Vitória. Eu creio que nem a família dela não conhece ela. A Vitória hoje ela é diagnosticada com deficiência intelectual grave, além da síndrome, da cardiopatia, do hipertiroidismo. Ela é diagnosticada com deficiência intelectual grave, autismo grave, não verbal, tá? É um laudo que foi feito recentemente no hospital de base, por conta das inúmeras cobranças que eu tive aqui onde eu estou. E por conta dos próprios médicos do HB que insistiram em cuidar mais da Vitória, porque viram ela muito vulnerável. Porque ela é uma menininha que não cresceu, é uma menininha que chora. Hoje ela tá feliz. Mas 3 anos atrás a Vitória chorava do nada, ela dava crise psicológica. Foi quando eu vim para cá, quando eu estava recebendo até visita de polícia em Paranaíba por conta da escola. E porque a Vitória estava tendo crise psicológica por conta do aparelho, por conta do hipotiroidismo que eu não sabia, por conta, eu creio, por causa dos conflitos que eles sentem. Gente, pensa um pouquinho mais neles, tá? Esquece eu. Eles nunca têm um carinho de vó, eles nunca têm um carinho de tio, de tia, é todo mundo brigando por causa de dinheiro. Eu não tenho tanto dinheiro assim para dar para todo mundo, tá? A pensão do pai da Vitória não paga tudo. E eu não cobro, eu me esforço, eu faço a minha parte, eu estudo, eu até tenho vontade de trabalhar. Se eu conseguir trabalhar, ótimo, que aí ele pode ficar com o dinheiro dele. A minha família pode ficar com o dinheiro lá, não tô brigando por causa de dinheiro, eu só queria uma casa para morar. Porque eu achei injusto meus irmãos ter e eu não ter, tá? E essa casa, eu honro. E eu falo, gente, isso aqui é dinheiro que meu pai trabalhou, tá? Tanto que eu não aceito ninguém levar mérito pela casa que eu tenho, tá bom? Quanto à questão da casa, não recebi. Já, para quem viu meu nome por aí, na época da briga que eu fiz a minha família me dar a casa, eu até postava vídeo, fui muito na secretaria pedir casa, aliás, na assistência, fiz muita inscrição. Recentemente me chamaram 2 vezes, me chamaram uns 4, 5 anos atrás, porém, falaram que eu não poderia receber a casa, gente, por conta de eu não ter renda. Fiz tudo lá, levei tudo, não aceitaram que eu recebesse a casa. Segundo eles, foi a Caixa Econômica que não permitiu, por conta de eu não ter uma renda no meu nome, e tá tudo bem. Eu tenho minha casa hoje, agradeço muito a Deus, sou muito grata a Deus. Eu sempre falo, ó, eu sempre estive no caminho certo. Se eu tivesse ficado esperando do outro, eu não quero receber nada de graça. Eu nunca recebi nada de graça de ninguém, gente. Tudo eu paguei o preço. Hoje eu tenho um sentimento de merecimento pela minha vida, pelo que eu sou. Eu construí uma mentalidade que se a pessoa tenta me xingar, me falar que eu sou louca, me desmerecer, já na hora eu sei que não é verdade, tá? Que ela está ali tentando. Então, aí é onde eu bati frente, a pessoa fica com raiva de mim, porque hoje eu sei, tá? Hoje eu sei de tudo isso. Então, assim, pra que fazer isso? Eu não faço isso com ninguém. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação, gente. A persuasão é quando você é exemplo, quando você incentiva,
quando é uma coisa saudável. Quando são processos de manipulação para que o outro tenha benefício, te diminuindo, te desmerecendo, aí, gente, não é saudável, tá? Eu sei identificar esses comportamentos. Então, é isso que eu tenho estado muito aflita. Fico com muita vontade de ir embora, de ficar na minha casa, de parar com esse sofrimento de isolamento, abandono. Aí eu olho a situação lá, não vejo saída, tá? Hoje eu precisaria de ter um carro. E tá tudo bem, não tô cobrando nada de ninguém, tá bom? Mas, por favor, tenha um pouco de consideração com os meus filhos, comigo enquanto ser humano. Se eu preciso de ajuda, às vezes eu preciso de ajuda, gente. Nem tudo eu dou conta de fazer, nem tudo eu tenho como eu ficar submetendo meus filhos a andar distâncias sozinho, a pé, para fazer uma coisinha que alguém pode fazer por mim, como por exemplo no caso do pai da Vitória. Agora, ultimamente, tá demais. Por que eu sou ingrata? Eu não sou, gente. Isso aí é manipulação. A pessoa está querendo alguma coisa em troca. É o quê? Se for por conta da pensão dela, que ela vai fazer 18 anos, eu vou ter que trabalhar, porque a minha renda não dá, tá? Se for por conta da curatela, é um direito meu, um direito dela. É uma menininha que ninguém nunca quis saber. Ninguém nunca quis cuidar, gente. A verdade é essa. Foi abandonada. Se não fosse eu correr atrás, eu lutar pela minha filha, e ainda ficam brigando comigo. Como, por exemplo, esse motorista que veio brigando comigo porque que eu trago meus filhos em Rio Preto ainda. Ele não conhece a história. Ele não sabe da minha vida. E outra coisa, a minha vida diz respeito a mim. Não diz respeito a ele. Tá? Se eu trago eles ainda, porque o tratamento da Vitória, inclusive, ele é vitalício. Ela depende de ter ali um acompanhamento com o cardiologista. Plano de saúde não atende a Vitória, teria que ser um plano de saúde muito caro. Eu teria que ter muita condição financeira para bancar um plano de saúde para Vitória. Não tenho, porque a partir do momento que você procura um plano de saúde, aí é tudo particular. Desde uma receita, tudo muda. Então, eu não tenho condição financeira para isso, tá? Não tenho. E desde quando ela tinha 30 dias, ela é paciente do hospital de base. Então, não tem porquê, nunca dependi de Paranaíba, nunca cobrei, então não tem porquê. Se isso parte, o que eu não acredito que parte da Prefeitura de Paranaíba, questionar isso, me negar uma viagem... Eu não acredito que seja da prefeitura, tá? Tá aqui meu vídeo para quem quiser ouvir, gente. Deus abençoe a cada um que tiver uma capacidade justa de entender tudo que eu tô falando. E estou pedindo aí uma entrevista em rede, porque eu quero questionar todos os direitos dos meus filhos em rede, de forma justa, porque de forma a me coagir, de forma a agir por trás dos panos, isso é muito fácil. A família vai pagar uma pensão para minha filha? Não vai, tá tudo bem, mas vamos colocar no papel. Mas não vai ser lá no, igual eles estão querendo, que eu vá registrar boletim, porque dizem que tem parente lá na Defensoria Pública, dizem que pode fazer do jeito que eles querem, conforme já fizeram, que eu já relatei, conforme eles... Não, eu quero algo justo, tá, gente? E que o povo fique sabendo, porque eu não quero mais mentira no meu nome, tá bom? Deus abençoe a todos.